onde o desespero se esconde atrás de promessas milagrosas, quase 4 milhões de brasileiros foram impactados por terapias que traficam esperança e confronto com a dor. No coração do SUS, crescem as práticas integrativas e complementares em saúde mesclando ciência e espiritualidade. Mas afinal, quem nos conduz à luz e quem nos oferece a ilusão? A selva do misticismo e do bem-estar floresce em meio à angústia de quem já esgotou os remédios convencionais, onde cada linha de um protocolo é também uma linha tênue entre cuidado real e promessas que sussurram milagres inalcançáveis. As práticas integrativas e complementares em saúde, PICs no SUS, não nasceram do acaso. Elas brotam de uma ancestralidade que irrompe entre banhos de erva, benzedeiras e da busca por sentido nos silêncios que a medicina biológica não cobre. Uma tradição que antes era segredo de quintal de terreiro de roda de conversa ganha agora o palco de quase 21 mil estabelecimentos públicos, com quase 4 milhões de atendimentos apenas entre janeiro e agosto de 2025, uma expansão de 14% em relação ao ano anterior e 70% a mais que em 2022. Um movimento avalizado e promovido por uma política nacional, a PNPIC, e agora referenciado internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde, que em 2025 lança uma diretriz global para a medicina tradicional, complementar e integrativa, tornando o Brasil uma vitrine planetária sobre o que significa, de fato, incorporar a espiritualidade ao cuidado de saúde. Em meio ao céu e à terra, há práticas que firmam raízes na evidência, florescendo em protocolos clínicos, e há ervas daninhas, modismo e técnica que, ao fugir do rigor científico, dançam no perigoso fio da fé cega, e não raro do charlatanismo penalizado por lei. Entre os extremos, navega o SUS, navega você, navegamos todos. Eis a autópsia obscura deste cenário. Um roteiro para quem deseja, mais do que um milagre, a verdade crua, profunda e somente às vezes reparadora. De dentro dos corredores do SUS, o crescimento das PICs ecoa como uma legião de vozes que alternam esperança e alerta. Em 2022, os atendimentos em práticas integrativas estavam na casa dos 4,1 milhões, saltando para mais de 7 milhões em 2024, até alcançar quase 4 milhões em apenas 8 meses de 2025. O crescimento não é linear, é exponencial. Um aumento consolidado de 83% em usuários nesses 3 anos, com adesão em 21 mil estabelecimentos em todos os estados e capitais, abrangendo 84% dos municípios do país. O epicentro deste fenômeno é a auriculoterapia, uma técnica de acupuntura que usa a orelha como microsistema do corpo, mobilizando agulhas, cristais ou sementes para tratar dores, ansiedade, insônia, transtornos do humor e estimular o reequilíbrio orgânico. Responsável sozinha por 26% do aumento dos atendimentos em 2025, a auriculoterapia simboliza o cruzamento do saber ancestral com o saber científico. É tanto medicina tradicional chinesa quanto ferramenta validada em estudos clínicos e protocolos SUS. Esse crescimento não é obra do improviso. Mais de 340 mil profissionais de saúde já foram certificados em PICs, inclusive em auriculoterapia, através de cursos online e presenciais nas plataformas federais e estaduais. A formação desses profissionais é pedra angular para garantir a segurança dos pacientes e impedir que práticas complementares se tornem alvo de aventureiros sem ética ou perícia. Cursos de capacitação, protocolos científicos revisados e instrumentos de avaliação da efetividade tornaram-se parte do cotidiano da atenção primária. Estratégias voltadas ao autocuidado, à escuta e, sobretudo, à humanização do SUS. Mas o número não traduz sozinho o impacto. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina revelou que o acesso às PICs trouxe benefícios concretos: diminuição de dores, ansiedade e insônia, maior adesão ao autocuidado, redução no uso de medicamentos e, em última instância, melhora da qualidade de vida e bem-estar geral. São resultados que não vêm apenas dos relatos de usuários.
mas de estudos clínicos que começam a estabelecer uma base de evidências em áreas como saúde mental, dor crônica, insônia, hipertensão, obesidade e estresse ocupacional. A atenção se volta então para as práticas que atravessam essa fronteira tênue entre tradição e ciência, fé e resultado, promessa e efeito. Surrada pelo misticismo e romantizada por correntes de autossuperação, a espiritualidade, no contexto da saúde, ganhou nos últimos anos um espaço legítimo nas políticas públicas e nas linhas de cuidado médico. Mas espiritualidade não é receita de bolo nem religião institucionalizada. Ela se define, segundo a OMS, como uma busca por sentido e propósito de vida, um movimento de conexão com o transcendente que pode, ou não, envolver práticas religiosas. No SUS, ela aparece embutida principalmente nas PICs que visam tratar o indivíduo em sua totalidade: corpo, mente, emoção, contexto sociocultural, comunidade. O impacto da espiritualidade e de práticas que a englobam como meditação, arte-terapia, yoga, fitoterapia, aromaterapia e auriculoterapia tem sido mensurado em diferentes dimensões: redução de ansiedade, depressão, dores, melhora do bem-estar e, em milhares de relatos, o resgate da autoestima, do pertencimento e da esperança. A OMS e a Associação Mundial de Psiquiatria já apontam para consequências concretas. Pacientes mais espiritualizados apresentam menor taxa de depressão, uso de substâncias, problemas cardiovasculares e têm melhores indicadores de enfrentamento de crises. Só que entre a potência transformadora e a ilusão, cresce o terreno fértil para charlatanismo. No SUS, práticas respaldadas por pesquisa científica, meditação, auriculoterapia, arte-terapia, fitoterapia e aromaterapia, compõem o núcleo duro das PICs, que efetivamente funcionam, segundo a melhor literatura revisada e os mapas de evidências nacionais e internacionais. Vamos explorá-las antes de descer ao porão dos modismos perigosos e das promessas vazias. Auriculoterapia, rainha da expansão em 2025. A auriculoterapia é reconhecida como tecnologia de baixo custo, eficiente em quadros de dor, ansiedade, insônia, distúrbios do humor e mesmo como suporte em autismo e reabilitação psicossocial. Protocolos clínicos específicos do SUS, validados em revisões sistemáticas, recomendam o uso para insônia, dor lombar, ansiedade, tabagismo e obesidade, com evidências de eficácia superiores ao placebo em múltiplos ensaios clínicos. O caso emblemático em Santa Cruz Cabrália, BA, onde profissionais capacitados aplicaram auriculoterapia em servidores públicos com espectro autista e ansiedade, ilustra o potencial de integração entre práticas convencionais, psicologia-psiquiatria e integrativas com ganhos reais de funcionalidade, autoestima e reinserção profissional. Em 2024, ela atingiu quase 1 milhão de procedimentos registrados, refletindo a robustez de sua inclusão no SUS. Meditação. Com crescimento de 8% só em 2025, a meditação foi elevada ao grau de recomendação. Há nos protocolos do SUS, para redução de ansiedade e sintomatologia depressiva, melhora da qualidade de vida, controle do estresse, fadiga e sintomas físicos em doenças crônicas e até no câncer. Estudos realizados em atenção básica revelam efeitos clinicamente significativos na redução de sofrimento psicológico, exaustão emocional, melhoria do sono e autogerenciamento. Inclusive, práticas de meditação baseadas em mindfulness foram eficazes em formatos presenciais e online, adaptando-se à pandemia e ao cotidiano de profissionais de saúde exaustos, muitas vezes à beira da síndrome de burnout. O relaxamento neuropsicomotor, induzido por sons terapêuticos feito em grupos, dignifica não só quem recebe o cuidado, mas a própria equipe de profissionais do SUS, promovendo pertencimento e resiliência frente à adversidade. Arte-terapia. Incorporada oficialmente desde 2017, a arte-terapia é terapia por meio das artes. Desenho, pintura, escrita, música, expressão corporal, que estimula criatividade,
reorganização psíquica e ressignificação do sofrimento. Ela é utilizada tanto na atenção primária quanto em saúde mental, câncer, infância, envelhecimento e reabilitação neurológica e física. Na política pública, estimula a autonomia, favorece o autoconhecimento e contribui para a adesão ao tratamento, aspectos que reverberam diretamente na autoestima dos usuários, especialmente quando associada à escuta qualificada. Profissionais com pós-graduação atuam integrados nas equipes multidisciplinares, assegurando o rigor terapêutico e evitando situações de charlatanismo. Fitoterapia. O SUS oferta 12 fitoterápicos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, e recomenda o uso racional de plantas medicinais amparadas por pesquisa, numa estratégia que vai além da farmacologia, envolve cultura, território, saberes tradicionais e sustentabilidade. Projetos como as farmácias vivas, em centenas de municípios, internalizam o ciclo da planta ao produto, unindo agricultores familiares, manipulação ética e prescrição profissional. Fitoterápicos industrializados passaram a ser mais usados do que os manipulados, mas o controle de qualidade, a vigilância sanitária e a formação em etnofarmacologia garantem segurança para o paciente. Ervas de uso popular: boldo, guaco, arnica, babosa, hortelã, unha de gato. São validadas para determinadas condições clínicas, com respaldo técnico e listas oficiais, o que impede a banalização e a charlatanice. Aromaterapia. Recém-incluída no PNPIC, aromaterapia utiliza óleos essenciais puros que atuam nas dimensões emocional, fisiológica e física. Estudos brasileiros e internacionais demonstram efeitos positivos no controle da ansiedade, depressão leve, insônia, dor crônica, sintomas clínicos na menopausa e fibromialgia. Revisões sistemáticas e ensaios clínicos controlados mostram benefícios do óleo de lavanda, ansiedade, estresse, insônia. Bergamota, redução de estresse pré-cirúrgico, além de propriedades bactericidas, cicatrizantes e imunomoduladoras. A prescrição é feita por profissionais certificados, utilizando sempre o método inalatório ou tópico e nunca via oral, para evitar riscos. Os relatos de usuários do SUS corroboram a eficácia e a utilidade, principalmente quando a aromaterapia está integrada à meditação e à massoterapia. A Casa da Ciência, no entanto, é frequentemente invadida por visitantes indesejados. Charlatanismo e curandeirismo são crimes previstos no Código Penal brasileiro, com penalidades de multa e prisão para quem promete curas infalíveis, segredo profissional ou utiliza tratamentos sem qualquer base científica ou formação qualificada. O charlatanismo ocorre quando alguém anuncia cura milagrosa, infalível, com métodos secretos ou não reconhecidos. O curandeirismo, quando um indivíduo faz diagnósticos, prescreve ou aplica tratamentos de forma reiterada, sem habilitação legal. O Brasil já viu de tudo. Médicos condenados por abandonar protocolos oncológicos em troca de terapias duvidosas, pastores presos por promessas de cura a troco de dinheiro, empresas multadas por vender suplementos milagrosos para emagrecimento ou rejuvenescimento. Na raiz do crime está quase sempre o abuso da fé, da dor e da vulnerabilidade de quem precisa de cuidado. Quando práticas integrativas se afastam do rigor metodológico, não apenas na aplicação, mas na comunicação e no discurso, se tornam perigosamente próximas das fraudes às quais a lei se destina a combater. Dentre os exemplos de risco, encontramos desprogramação neurobiológica, técnicas de reprogramação energética, sem qualquer comprovação, avanços de terapia quântica sem fundamento validado, limpeza espiritual, com manipulação de substâncias tóxicas, entre outros. Modismos importados, muitas vezes viralizados por celebridades da internet e influenciadores, prometem soluções totalizantes para emagrecimento, rejuvenescimento ou cura do câncer, frequentemente à margem da vigilância sanitária e dos conselhos profissionais. A bioética e os órgãos de classe são unânimes.
Só pode ser considerada prática aceitável aquela baseada em evidência científica, avaliada por pares, com protocolos descritos e replicáveis, aprovados pelos conselhos de medicina, enfermagem, psicologia ou farmacologia. A recomendação é sempre pela escuta qualificada. Toda prática integrativa, mesmo aquelas reconhecidas, só pode existir como complemento, jamais substituto do tratamento médico convencional. O paciente precisa ser orientado sobre riscos e benefícios, e qualquer abandono dos protocolos clínicos reconhecidos deve ser imediatamente denunciado. Na esteira da expansão das PICs e da espiritualidade nos serviços públicos, o Ministério da Saúde reforçou a regulamentação e a formação profissional. São mais de 18 cursos gratuitos e reconhecidos em nível nacional, incluindo formação em medicina tradicional chinesa, fitoterapia, arte-terapia, aromaterapia, yoga e auriculoterapia. O foco é garantir capacitação, uso seguro e eficácia terapêutica. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, prevê desde 2006 a necessidade de avaliação de resultados, pesquisa colaborativa com universidades e revisão constante dos protocolos, inclusive com participação dos saberes ancestrais dos povos originários e das comunidades tradicionais, para que a pluralidade não seja diluída pela busca acrítica da universalidade biomédica. Nos últimos 3 anos, os materiais lançados pelo Ministério da Saúde, em parceria com consórcios acadêmicos e centros de referência, sintetizam milhares de revisões internacionais em mapas de evidência clínica. São painéis que deixam claro, de forma quase gráfica, quais práticas têm efeitos positivos comprovados e onde estão as lacunas do conhecimento. Os mapas validam com alto grau de confiança acupuntura, inclusive auricular, fitoterapia, meditação e práticas corporais chinesas para dor crônica, ansiedade, depressão e bem-estar. Outras técnicas como yoga, musicoterapia, arte-terapia e reflexoterapia apresentam evidências moderadas a fortes em áreas específicas da saúde mental, reabilitação física e qualidade de vida. A OMS, ao aprovar a Estratégia Global para a Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa 2025-2034, coloca o Brasil no epicentro das ações globais de fortalecimento da base de evidências, regulação e implementação segura dessas práticas. A diretriz enfatiza o respeito ao saber local, ao engajamento das comunidades tradicionais e à pesquisa científica rigorosa para evitar a mercantilização dos saberes ancestrais e a erosão dos direitos culturais. No campo da saúde mental, a adoção das PICs se traduz em resultados inequívocos. Usuários relatam níveis elevados de satisfação. A oferta de PICs em unidades básicas de saúde eleva em até 1,5 vezes o índice de satisfação dos pacientes em relação aos tratamentos convencionais. Relatos de acolhimento, respeito à cultura e escolhas pessoais potencializam a sensação de pertencimento, elemento central no manejo da ansiedade, depressão e da insônia. A arte-terapia, por exemplo, permite a expressão simbólica da dor, a ressignificação dos traumas e a construção de autonomia, pilares básicos de autoestima e saúde emocional. Práticas de meditação e mindfulness são fortes aliadas na prevenção e reabilitação de burnout, promovendo autocompaixão, autocuidado e redução de sofrimento, não apenas nos pacientes, mas principalmente nos próprios profissionais do SUS, frequentemente à beira do colapso emocional após anos de pressão, pandemia e esgotamento. Nas PICs, o reencontro com a espiritualidade e o sentido de vida reforça estratégias de enfrentamento, propósito, esperança e otimismo. São ganhos que não aparecem em exames laboratoriais, mas reverberam profundamente nas trajetórias de quem se sente invisível, excluído ou inadequado aos padrões de saúde, beleza e produtividade impostos pela sociedade hiperconectada. Entre os benefícios reconhecidos pelas evidências e os riscos do mercantilismo, vive o eterno duelo entre tradição e ciência, fé e fraude, cuidado
e abuso. E é aqui que se acende o alerta máximo. Quando as PICs são capturadas pelos discursos de cura infalível, vendidas para emagrecimento rápido, rejuvenescimento instantâneo ou cura do câncer sem respaldo, adentram o território da mentira e do crime. A lei brasileira é clara. É crime prometer cura por meio secreto, infalível, prometer resultados sem comprovação e explorar a dor, especialmente de quem está vulnerável. Os casos de charlatanismo e curandeirismo se multiplicam sempre que a vigilância enfraquece. O mercado do emagrecimento rápido movimenta bilhões em promessas falsas. Influencers, clínicas clandestinas, suplementos duvidosos. Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça condenou por charlatanismo um pastor que prometeu cura do câncer a uma fiel em troca de dinheiro. Empresas multadas por suplementos milagrosos são exemplos recorrentes de abuso e impunidade parcial. A legislação pune tanto quem exerce ilegalmente a medicina, quanto quem, sendo profissional da saúde, abandona protocolos em nome de práticas não reconhecidas pelo Conselho. Tudo em nome do bem-estar. A ética não é um adorno, é alicerce. Somente a formação qualificada, concursos reconhecidos, protocolos transparentes e comunicação baseada em evidências pode evitar que a espiritualidade complementar desague em fraude ou violência. A encruzilhada das PICs no SUS é também a encruzilhada de quem vive sob o chicote dos padrões estéticos. Por trás da busca por saúde, repousa o abismo da baixa autoestima, do sentimento de não pertencimento, do desejo incessante de aceitar-se, amar-se, ser suficiente, mesmo quando o espelho, a mídia e as redes sociais gritam o contrário. A ansiedade e a depressão florescem no solo fértil da comparação constante, da busca por corpos irreais, da aprovação escondida atrás de filtros e curtidas. Principalmente entre mulheres e jovens, a dor de não se encaixar pode resultar em distúrbios alimentares, autossabotagem, mutilações, dependência química, esgotamento vital. As PICs transformam-se em território duplo, podem ser farol, promovendo aceitação, cuidado, autonomia, mas não raro são capturadas pelo mercado da solução mágica, prometendo autoestima por meio de chás, massagens, dietas extremas ou suplementos revolucionários. A indústria da estética é uma máquina de moer autoimagem, e todo o discurso de potencialização do amor próprio deve ser filtrado pelo crivo da segurança. Não há saúde que sobreviva a dietas de fome, cápsulas milagrosas ou procedimentos feitos ao arrepio da ciência. O autoconhecimento, a compaixão e a aceitação são processos lentos, imprecisos e cheios de recaídas. Práticas como a meditação, arte-terapia, aromaterapia e fitoterapia têm o poder de reconectar com sentidos mais profundos, mas jamais podem substituir psicoterapia, acompanhamento médico qualificado e, sobretudo, as redes de apoio afetivo. Potencializar a rotina é importante, mas o milagre não está fora, está na travessia corajosa rumo ao encontro consigo mesmo. Nada floresce onde reina apenas a ilusão. Que as dores do corpo e da alma encontrem nas práticas complementares o cuidado humano, e não terreno fértil para os mercadores do impossível. No caos de promessas baratas, planta tua raiz na escolha informada, segura, amorosa, responsável. Se há verdade na cura, ela talvez resida no poder de ser inteiro, de honrar limites, de buscar o bem-estar real. Não o padrão imposto, mas o que nasce da aceitação de ser quem se é. Caminhos de auto-amor não cabem em cápsulas, receitas prontas ou promessas de internet. Se buscas transformação, que seja lenta, profunda, do teu tamanho, e principalmente, que não seja alimentada à base de enganos ou de sonhos alheios. Esse é o convite. Se te tocou, segue, comenta, ativa essa campainha da verdade e salva este vídeo. Visite também o link da bio para conhecer suplementos naturais que podem te ajudar a compor tua rotina com saúde e segurança. Sempre sem promessas falsas, só com compromisso. A vida real é tua,
e teu melhor milagre é nunca abandonar tua própria companhia. Na escuridão das promessas vazias, acende tua própria lanterna, e que a tua verdade, mesmo incerta, ilumine o chão do caminho.